Oi pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de história? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os astecas. Esse título ele não está no nosso livro, mas é uma história bem bacana, que fala um pouquinho como iniciou a nação mexicana, tá? Nossos irmãos, os mexicanos. Vocês conhecem algum mexicano algum mexicano artista? Vocês já assistiram alguma novela mexicana? Depois vocês contam pra gente, tá? Eu conheço um cara que ele era muito engraçado. Eu gostava muito de assistir ele quando eu era criança. Era o Chaves, O seriado dele foi todo gravado lá no México, que é a cidade deles, tá bom? Vamos então falar um pouquinho sobre os astecas. Os astecas, os incas e os maias eram povos pré-colombianos, então eles estavam lá, ficaram naquela região antes dos europeus chegar, tá? Eles falavam a língua náhuatl e hoje, naquela mesma região, eles falam espanhol, tá? Depois a gente chega lá. Vamos lá. Então, os astecas, eles foram uma das principais civilizações, tá? Então, eles eram povos, assim, bem radicais, eles eram muitos, eles eram mais de quase 20 milhões de pessoas, tá? Eles eram como se fossem índios, eles tinham toda a cultura deles, a religião deles, a língua, a economia deles, tá bom? A economia deles girava em torno da agricultura. Eles caçavam também e pescavam, porém o forte deles era a agricultura. O que eles plantavam? Milho, cacau, pimenta, tomate, abóbora, mandioca, feijão, batata, mas principalmente cacau. O cacau eles trocavam por objetos como se fosse dinheiro, tá? Eles plantavam também algumas frutas, abacaxi, maracujá e banana, tá bom? Que era o que se dava melhor no solo onde eles tinham. A ciência deles era tão avançada para a época que eles conseguiram construir uma cidade em torno de um rio, como se fosse uma ilha, e eles construíram pontes muito fortes que existem até hoje. Hoje em dia, aquela região é a cidade do México, né, que é a capital do país. Eles construíram também, olha que legal, pirâmides. Só que a pirâmides que eles construíram não era igual a do Egito. Eram pirâmides mais modernas, diferentes. E sim, eles faziam trabalho escravo também. Lá eles tinham os sacerdotes, tinha o líder da tribo, que era como se fosse um rei, tá? Então, é isso. Os astecas viveram nessa região cerca de 250 anos, mais ou menos. Eles chegaram lá em 1300 e ficaram até 1550, mais ou menos. Eles travaram uma luta muito grande com os europeus, os espanhóis, que queriam aquela região, né? Então, os espanhóis chegaram lá com todas aquelas armas que eles tinham, que eram armas mais modernas, e eles venceram, assim, 20% daquela população, mais ou menos. Mas eles não deram conta de vencer todos eles. O que aconteceu com o restante da população? 80% da população asteca foi varrida por uma epidemia. Vocês acreditam? Igual essa epidemia que a gente está vivendo do coronavírus, né, do Covid-19. Porém, na época deles, eles não tinham vacina, eles não tinham uma medicina avançada, eles viviam bem aglomerados, bem juntos, então eles passavam
um pro outro, né? A doença. Essa doença que eles tiveram, até hoje eles não têm certeza de quais essas doenças foram. Porém, eles ficaram na dúvida entre varíola, sarampo ou cachumba. Foi uma dessas três, mas até hoje não se tem certeza qual dessas foi. E essa doença matou cerca de 15 milhões de astecas. Então foi muita gente. Então, assim, essa epidemia deles durou cerca de 5 anos. É muita coisa, né? Bom, é isso. O que mais que eu queria falar pra vocês? Os astecas, os incas e os maias, eles faziam desenhos, pinturas rupestres, né? A professora Carla vai passar depois para vocês essa aula de história, tá bom? Mas eu quero fazer hoje com vocês um desafio. A gente vai fazer como se fosse uma pintura rupestre, porém a gente não vai fazer desenhos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma lista de filmes, histórias, e vocês vão tentar adivinhar qual é. Porém, não é com letras que eu vou fazer. Eu vou colocar com os emojis que a gente tem no nosso celular, tá? Porque os astecas, eles colocavam, por exemplo, uma águia, um rio, eles desenhavam. E a pessoa deveria imaginar o que era aquilo, o que ele estava querendo falar. Então, eu vou fazer algo bem parecido. Eu vou colocar uma lista agora de filmes, de histórias, e vocês vão tentar adivinhar qual é, e vocês vão me mandar de volta essa lista, tá bom? Vai ter que pensar bastante, algumas é bem facinho, outras é mais difícil. Eu quero ver quem consegue acertar todas, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!